Introdução. A expressão de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus 22:21. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, transcende o contexto histórico e ressoa através dos séculos como um guia para a interação entre as esferas secular e espiritual. Nessa resposta sutil, Jesus oferece uma perspectiva equilibrada sobre as obrigações cívicas e espirituais, lançando luz sobre a complexa interseção entre religião e política. Exploraremos a profundidade dessa instrução, examinando seus nuances e implicativos, desde o cumprimento das obrigações civis até a priorização do reino de Deus. Contexto histórico e político. A frase é proferida em resposta a uma questão sobre pagar tributos a César, durante um momento em que Jesus era questionado por fariseus e herodianos, buscando uma armadilha em sua resposta. Jesus aborda diretamente a relação entre as obrigações civis e as responsabilidades espirituais, demonstrando sensibilidade ao contexto político da época. A distinção entre o mundo secular e o mundo sagrado. A frase ressalta a ideia de que existem esferas separadas para as questões mundanas, representadas por César, e as questões espirituais, representadas por Deus. Essa distinção sugere que a vida espiritual não deve ser negligenciada, mas também não substitui as responsabilidades cívicas. A importância do cumprimento das obrigações civis. Jesus reconhece a necessidade de cumprir com as obrigações civis, como o pagamento de impostos, indicando a importância da responsabilidade cidadã. Isso destaca a ética de integridade e cumprimento das leis como parte da vida dos seguidores de Jesus, estendendo-se ao âmbito político. Priorização do reino de Deus. Ao afirmar a Deus o que é de Deus, Jesus enfatiza a supremacia das obrigações espirituais sobre as terrenas. Isso não nega a importância do dever cívico, mas coloca as responsabilidades espirituais em um patamar mais elevado. Submissão às autoridades governamentais. Jesus introduz a ideia de que é possível cumprir com as obrigações terrenas e espirituais de maneira equilibrada, sem comprometer uma em detrimento da outra. Essa dualidade destaca a necessidade de equilibrar as responsabilidades seculares e sagradas na vida cotidiana. A noção de dualidade nas lealdades. Jesus introduz a ideia de que é possível cumprir com as obrigações terrenas e espirituais de maneira equilibrada, sem comprometer uma em detrimento da outra. Essa dualidade destaca a necessidade de equilibrar as responsabilidades seculares e sagradas na vida cotidiana. Relação entre religião e política. A frase de Jesus lança luz sobre a relação complexa entre a esfera religiosa e política, indicando que ambas têm seu lugar, mas devem ser mantidas distintas. Isso sugere que a fé pode informar as decisões políticas, mas não deve ser instrumentalizada para objetivos políticos específicos. O papel da consciência individual. A resposta de Jesus destaca a importância da consciência individual ao discernir como equilibrar as demandas do mundo secular e sagrado. Isso enfatiza a responsabilidade pessoal na tomada de decisões, respeitando os princípios morais e éticos. Ensino sobre prioridades na vida. Colocar as coisas de Deus em primeiro lugar implica uma hierarquia de prioridades, sugerindo que a busca espiritual deve preceder as preocupações materiais. Isso reflete a ênfase de Jesus na busca do reino de Deus como prioridade máxima na vida dos seus seguidores. Mensagens bíblicas relacionadas. Diversos versículos bíblicos corroboram a ideia de equilibrar as obrigações seculares e espirituais, como Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Essas passagens reforçam a perspectiva de que a fé cristã não exclui as responsabilidades cotidianas, mas, pelo contrário, informa a maneira como essas responsabilidades devem ser cumpridas. Conclusão.
Ao refletirmos sobre as palavras de Jesus, somos lembrados da importância de equilibrar nossas responsabilidades terrenas com a busca diligente do reino de Deus, como afirmado em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa instrução transcende as fronteiras do tempo e continua a orientar os crentes na harmonização das demandas do mundo secular com as prioridades espirituais. Em nossa jornada terrena, que possamos encontrar sabedoria para discernir entre o que é de César e o que é de Deus, mantendo uma integridade que honra tanto as autoridades civis quanto a soberania divina. Se inscreva no canal, deixe seu like e toque no sininho para ser lembrado de novos vídeos.